Nós sabemos que executivas em conselho têm sido uma tendência. Tanto as executivas querem fazer parte, como as empresas querem também tê-las em seus conselhos. Mas temos desafios também nesta área. E para saber tudo, como você alcança essa possibilidade de chegar num conselho? Quais são as dificuldades, as oportunidades? Hoje nós vamos conversar com uma executiva que já desbravou este caminho e não foi de agora. Fica até o final que você vai saber tudo. Três tons de RH. Bem-vindo ao Três Tons de RH. Sempre um prazer ter você aqui com a gente. Se você já faz parte desse nosso grande grupo, Muitos Tons de RH, bom vê-lo de novo. Mas se é a sua primeira vez, é um prazer recebê-lo. O nosso canal fala sobre recursos humanos, mas fala sobre todos os temas relacionados à gestão de pessoas, à liderança, a empreendedorismo, à carreira. Então, se este é um tema importante para você, não esquece, já se inscreve e compartilha com aquelas pessoas que você acha que têm o mesmo interesse. Não esquece sempre de deixar um comentário e um like, sempre é bem-vindo, nos ajuda muito. Bom, hoje estamos aqui, eu e Guilherme, representando Três Tons, mas com uma convidada que é assim, é um orgulho tê-la conosco. Nós estamos com a Vera Bermudo. Ela é uma executiva multifacetada. Eu vou tentar aqui falar algumas coisas, mas com certeza ela vai contar, vai ficar faltando alguma coisa. A Vera, ela é CFO da Plurix, que é uma empresa do ramo de varejo alimentício, investida do Pátria. Ela é também docente da GV. Ela também fundou um podcast interessantíssimo sobre gestão do conhecimento, que o nome e o link a gente vai deixar aqui embaixo. Ele se chama Wacar. E a cereja do bolo, ela é membro de vários conselhos. E ela vai contar tudo para a gente agora. Bem-vinda, Vera. Que bom tê-la conosco. Muito obrigada, Valéria, Guilherme, pelo convite. Para mim é um prazer imenso e uma honra infinita. Bacana demais estar aqui com vocês, viu? Olha, que legal, Vera. A gente que agradece demais. E para esquentar um pouquinho, você podia contar um pouco sobre a sua trajetória? Porque, olha, se você for olhar o LinkedIn da Vera, você vai ver que é uma lista que não termina nunca mais. Mas seria tão legal se você pudesse contar um pouquinho, né, de tudo que você tem feito. Bacana. Bom, de uma forma assim bem resumida, eu venho de uma família bastante humilde, mas desde muito cedo eu entendi que para a gente poder virar a mesa e ser alguém, alguém que a gente quisesse ser, né, que a gente queira ser, a gente tem que estudar. Eu entendia que passaria pela educação. Então, desde muito jovem, eu comecei da forma que eu podia, com os recursos que eu tinha, a investir em mim, no meu desenvolvimento. Meu primeiro trabalho foi como estagiária num banco. Esse banco, posteriormente, ele foi até comprado pelo Itaú, era o Banco do Estado do Rio de Janeiro. Primeiro trabalho num banco, o bichinho de finanças já me mordeu, e aí a minha carreira foi toda galgada na área de finanças. Minha primeira experiência executiva foi lá atrás na AT&T, uma empresa de telecomunicação, e daí para frente sempre galgando novos postos como executiva. Já cheguei a ter equipes de 450 pessoas. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande dentro da área de finanças como líder, mas também com uma equipe tão grande. E aí, segundo passo, o ato contínuo, quando eu estava na General Electric como CFO, eu também atuei como conselheira e o mosquitinho do conselho me picou. Foi uma jornada super interessante e daí para frente eu sempre atuei nesses dois polos, como CFO e também como conselheira. Mas desde que eu me formei como mestre em administração de empresas com ênfase em finanças,
isso lá em 2003, eu comecei também a atuar na área de docência na Fundação Getúlio Vargas. Então, eu estou na FGV já há mais de 20 anos, sempre nas cadeiras correlacionadas aí a finanças corporativas, controladoria, análise das demonstrações financeiras. Então, já na GV também há 20 anos, então eu tenho esse tripé, né, de CFO, conselheira e docente. E mais recentemente, como você bem mencionou, três professores da Fundação Getúlio Vargas se uniram e fizeram um canal educativo, esse canal chamado Wakaro, que significa conhecimento na língua maori, que é uma tribo da Nova Zelândia. A gente fundou esse canal com o objetivo de difundir temas relacionados à gestão, governança e inovação. Falei tudo num susto só, viu, Valéria? Só no mesmo fôlego aqui. Não, bárbaro, né? E Guilherme, são três também, temos muito em comum, né? Três do Pois é. Ocaro, três tons. Hoje, a Mônica Delgado não pôde estar, ela está fora do Brasil, mas no próximo ela volta. Ai, bacana. Beijo para a Mônica. Vera, é um prazer ter você aqui. Boa noite, Val. E, nossa, com uma apresentação dessa, fica difícil a gente escolher um tema só para a gente falar, né, Val? Tem que Então, fazer vamos muitos. tentar. Exatamente. Mas acho que, começando com uma pergunta, de uma pauta que surge bastante nas minhas conversas com o executivo, Vera. É muito comum, quando o executivo chega num certo patamar da carreira dele, começar a pensar em caminhos alternativos, paralelos, enfim. A possibilidade do conselho invariavelmente acaba surgindo, mas eu vejo que a grande maioria dos executivos ainda é meio perdido no sentido de entender como que ele chega até a cadeira de conselho, né? Muitos buscam o ensino formal, então vão buscar uma Dom Cabral, vão buscar um BGC, enfim. Mas eu costumo achar que essas instituições têm, lógico, um peso muito importante, mas na maioria dos casos elas funcionam muito mais como abrir portas de network, né? Mas você que vive isso na prática e conseguiu fazer esse movimento de uma forma bastante sólida, né? O que você vê, Vera, que foram os maiores desafios no sentido de desenvolvimento e aprendizado? O que a cadeira de executivo não te preparou para a cadeira de conselho? Olha, é uma pergunta em 20, Guilherme. Mas, mas vamos lá. A minha entrada como conselheira, ela se deu de uma forma diferente. Na verdade, eu não busquei por isso. Eu fui convidada a. Eu era CFO na General Electric e aí me convidaram a atuar também como conselheira do plano de previdência privada dos colaboradores da GE. E fui mandatada 2 vezes, então eu fiquei praticamente 8 anos, um pouquinho mais de 8 anos como conselheira e CFO. Então, ao longo desse período, foi muito gratificante e importante para o meu aprendizado, porque a GELA é uma grande escola processual, tudo é muito bem formatado, do ponto de vista ético, é uma empresa fenomenal, super reconhecida. Então, eu consegui aprender este mundo de conselho de uma forma quase que como a gente vê nos livros, que a gente sabe que a diferença da teoria para a prática, né? Tem ali muitas vezes uma área, se não um abismo, mas uma diferença bastante importante. Mas a GE, ela trabalhava muito dentro de parâmetros, praticamente como você via nos livros, e você estava assistindo e trabalhando, atuando dentro daqueles moldes, o que foi fantástico. É uma escola realmente. O grande desafio que eu tive quando eu saí da GE e eu fui atuar em outras empresas e ser conselheira em outras empresas, é que eventualmente essas empresas, não por qualquer tipo de
maldade ou negligência ou falta de conhecimento, não, mas pelo nível de maturidade. A gente está falando da GE, ela já tem mais de 130 anos, então, seja pelo estágio de maturidade que essas empresas estavam, ou até muitas vezes por falta de conhecimento, quando eu me sentava naquele conselho, eu entendia, puxa, aqui a gente vai ter que dar uns 10 passinhos para trás para depois a gente dar uns outros tantos para frente. Porque justamente faltavam alguns elementos importantes, muitas vezes processuais, muitas vezes de rito, de regras claras do que aquela empresa queria fazer do ponto de vista de governança, porque não é uma receita de bolo. Então, essa é uma grande diferença que eu tive entre sentar no conselho de uma empresa ultra estruturada para outras nem tanto. Então, a gente tinha que ajudar a construir aquilo do começo. A diferença que eu senti de executiva para conselho, e aí a gente fala muito isso até brincando, é que a grande diferença que você tem de um executivo para o conselheiro é que o conselheiro ele não bota a mão na massa. O conselheiro, ele muitas vezes ele trabalha com uma coisa chamada estratégia. E a estratégia é uma grande abstração mental que o ser humano criou, que na verdade quer dizer o seguinte, é a bússola. Qual é o norte que a gente tem que perseguir? E muitas vezes as empresas, ou elas não têm uma estratégia bem definida, ou elas têm uma estratégia no café da manhã que vai mudar na hora do almoço e que depois vai mudar no jantar. Então, isso complica muito. Então, um bom conselheiro é aquele colaborador da organização, no sentido lato sensu, que vai ajudar a empresa a elaborar uma estratégia que ela não tem que ser imutável, mas ela também tem que ser algo mais constante, tendo em vista que você tem o norte, né? E a empresa ela não consegue mudar o norte dela a cada minuto. Então, o bom conselheiro, ele tem que, entender que o papel dele não é de executivo, de botar a mão na massa e de executar. Executivo geralmente tem uma visão de curto, médio prazo. Médio, eu estou falando 1 ano, tá? Médio, eu estou falando 1 ano. Já o conselheiro, ele tem uma visão estratégica de longo prazo e que está apontando o caminho, orientando os executivos para que norte a gente vai estar seguindo. E, por óbvio, também, os conselheiros eles estão também preocupados em formatar todo o espectro de governança que aquela empresa precisa perseguir. E este espectro de governança é que, no longo prazo, é o que vai permitir a empresa a ser sustentável, a continuar existindo. Então, são essas nuances que a gente tem que observar. Então, sim, requer muito estudo, inclusive requer muito dever de casa, porque tem muita gente querendo ser conselheira, esquecendo de um fator muito importante também, né, Guilherme, que é o seguinte: você ser conselheiro, especialmente conselheiro de administração, demanda uma coisa que é a responsabilidade fiduciária. Então, você, como conselheiro, responde no seu CPF por aquela empresa. Então, antes de aceitar um convite como conselheiro, você tem que fazer um dever de casa para saber onde é que você está sentando e com quem você está compartilhando a governança da organização. Perfeito, Vera. Mas tem surgido também aí a oportunidade para conselheiros sobre o perfil conselho consultivo também, né? Eu queria te ouvir um pouco sobre como você vê, se os papéis são iguais, onde cai, né? Tem diferenças, mas eu queria mais uma coisa, ouvir de você. Porque acaba sendo uma tendência quase você ser conselheiro, né? A gente entrou nesse momento. A todo ano ou período, né, existem tendências novas. Então, vivemos num passado, todos os ex-executivos, ou uma grande parte, se tornaram coaches, né? Nos últimos 10 anos. Agora, você acaba ouvindo muito isso. O executivo, depois de um determinado momento de carreira, ele já se vê, não, meu próximo passo de carreira é ser conselheiro, participar de comitês, enfim. Não é provavelmente um caminho assim tão natural, né? Eu imagino que haja uma necessidade de um perfil, não somente do preparo.
Queria que você falasse um pouco sobre isso. Legal. Então, falando um pouco da questão consultiva, acho que a grande diferença de um conselheiro de administração para um conselheiro consultivo é que, bom, primeiro, o conselheiro consultivo ele não tem responsabilidade fiduciária, o conselheiro consultivo ele não vota. Já fui conselheira consultiva em outras empresas, e a grande contribuição que esse conselheiro consultivo tem é de compreender as necessidades da empresa, ajudar na formatação estratégica, eventualmente, a depender da formação daquele consultor consultivo, ele pode ajudar a empresa a navegar em alguns temas que sejam mais consonantes com a sua área. Então, por exemplo, dado que a minha formação ela vem, a minha trajetória ela é bem centrada na temática de finanças, quando eu fui conselheira consultiva, eu ajudava muito em temas relacionados a M&A, relacionados a questões de planejamento estratégico, a gestão de risco corporativo. Não que eu não contribuísse em outras áreas, mas como era da minha formação, eu era muito acionada para esses assuntos. Então, o conselheiro consultivo ele não vota, ele não tem responsabilidade fiduciária e o papel dele ali é apoiar a organização, a ajudar naquilo que a empresa precisar para que ela trace bons caminhos. Quando a gente fala de o executivo que pretende ser um conselheiro, eu acho isso muito salutar, porque eu entendo que um conselheiro ele precisa trazer toda a capacidade de todo o conhecimento que ele acumulou ao longo da trajetória dele como executivo para dentro daquela organização, não para colocar a mão na massa e executar alguma coisa, que isso é papel do executivo, mas para ajudar aquela organização a responder algumas questões que ele já vivenciou e que ele tem repertório para ajudar. Então, isso é muito importante. Você colocar uma pessoa que não tem essa trajetória num conselho, eu acho que ela fica muito desguarnecida de capacidade para ajudar a empresa naquilo que ela mais necessita. Não que isso seja proibido, né? Uma pessoa que não tem uma vivência tão grande, porque eventualmente você precisa daquele conhecimento pontual, e aí, especificamente, quando a gente está falando de questões relacionadas à inovação, por exemplo, eventualmente você pode até não ter um executivo que tenha tanta vivência, tantos anos de rodagem, mas ele tem uma capacidade, um conhecimento muito específico numa determinada área que aquela empresa precisa ad hoc, né, naquele momento. Sim. Mas isso não é a regra, isso, na verdade, seria a exceção. Então, basicamente, se você, executivo, intenciona traçar uma carreira de conselho, eu aconselharia, né, este novo colega para que, primeiro, ele fortalecesse a sua musculatura executiva, no sentido de tecer uma trajetória forte. Após isso, ter um conhecimento sobre o que é o conselho, porque o conselho administrativo ele é um órgão colegiado, então é muito importante você saber com quem você está se sentando para que você possa formatar toda essa cadeia de pensamentos de governança corporativa em conjunto para o bem da organização. Isso não é trivial, parece quando você lê um pequeno livro sobre como se tornar um conselheiro, mas não é na prática. Em terceiro lugar, que você, por óbvio, se conecte com pessoas que possam abrir portas para você, porque dada a responsabilidade que é assumir um conselho de uma organização, em boa parte das vezes, eu me arriscaria a dizer, em uns 70% dos casos aproximadamente, essas indicações elas são feitas por força de conhecimento. Então, um que conhece a capacidade do outro e aí vai indicar. E por que eu estou falando 70%? Não é um número mágico na minha cabeça, acho que Guilherme pode até me contribuir, que em geral, as posições de conselho que fluem para as empresas de
hunting de conselheiros, né, que vão buscar conselheiros no mercado, você está falando aí de mais ou menos uns 30% chegam nas empresas de headhunting, os outros 70% realmente são através ali do boca a boca de uma indicação. Falei bobagem, Guilherme? Não, é isso mesmo. E normalmente são empresas que estão passando por um movimento de profissionalização. É aquela constituição do primeiro conselho, e aí a consultoria acaba ajudando muito também na definição de ritos, mas é uma esfera que funciona muito na base do network. É exatamente isso que você falou. E eu acho que tem essa tendência, né, que a Val comentou, vem muito pelo desenvolvimento do mercado e a cobrança do próprio mercado por níveis de governança maiores, né? A gente vê aí diversas empresas familiares, empresas que cresceram aí, surfaram uma onda positiva nos seus mercados e agora sendo cobradas por um nível de governança maior, e por isso eu acho que esse desenvolvimento, né? E agora a hype talvez da evolução da carreira para o conselho. Mas queria te perguntar, Vera, a gente, em outras conversas aqui, em outros episódios, a gente comentou, por exemplo, sobre o conflito geracional e a desconexão da alta liderança com profissionais mais jovens, enfim, a dificuldade de reter talentos. E nas conversas que eu tenho com as empresas, infelizmente ainda é muito comum você perceber essa desconexão vamos falar, da alta liderança com quem de fato está ali no dia a dia carregando o piano, né? Sejam os níveis mais operacionais, seja a média liderança que não está diretamente ligado com o C-Level e com o conselho. Por mais que o conselho, né, como você trouxe, tenha um papel de olhar estratégia, olhar o norte, como que você ainda garante ou você evita de ter essa desconexão com a realidade do dia a dia, né? Ter certeza que aquilo que você está desenhando de estratégia está alinhado também com o que é a realidade da empresa no dia a dia. Nossa, mas essa pergunta é tão importante, ela é tão relevante, porque o papel, ele aceita absolutamente tudo, né? Um plano de negócios, ele aceita o que você quiser. Olha, nós vamos quintuplicar a nossa receita o ano que vem. Tá bom, tá lá, vai ficar super bonito. Mas como você consegue colocar a estratégia em prática, materializar essa estratégia, é a grande dificuldade das organizações. Então, respondendo de forma paulatina, em primeiro lugar, a estratégia ela não pode ser um sonho. Um sonho é outra coisa. A estratégia ela precisa ser um norte para onde aquela empresa quer rumar no longo prazo e que ela tem que ser ela tem que ser um norte crível, desafiador, que faça com que aquela empresa cumpra o propósito dela, mas precisa ser crível. E essa credibilidade, muitas vezes, vai perpassar, inclusive por alguns ajustes, muitas vezes de ordem econômica. Ninguém previa uma guerra da Ucrânia, ninguém previa uma guerra com o Irã, né? Agora. Então, muitos fatos vão acontecendo e, por óbvio, você vai ter que fazer alguns ajustes. Mas esses ajustes, muitas vezes, eles são ajustes de ordem tática, de ordem temporal. Não necessariamente vai mudar a sua estratégia na sua magnitude de forma relevante. Porém, você executivo e você conselho precisa, de forma muito periódica, testar se aquela estratégia ainda segue fazendo sentido. Então, por exemplo, se você
atuava numa empresa de câmeras fotográficas, né, como a gente traz esse exemplo, se você atuava numa empresa de aluguel de filmes em DVD e você tinha na sua estratégia crescer Y, Z, receita e lucro e o número de lojas e se tornar a blockbuster, né, de todo o mercado, isso vai colapsar na medida que você não esteja enxergando o mercado, e aí trazendo o exemplo bem pontual da Blockbuster, isso vai colapsar se você não estiver enxergando que o mercado está mudando para uma nova forma de assistir filmes chamado streaming. Então, a sua estratégia está colapsando na medida em que inovações estão vindo. Então, é muito importante você estar antenado com o mercado. Então, você executivo e você conselheiro, você está de forma muito recorrente tomando o pulso da sua organização para que você entenda se aquela estratégia ainda é válida à luz de várias premissas que você colocou que você deveria materializar para cumprir aquela estratégia. Mas tem empresas que colocam uma estratégia não crível no papel, fala, beleza, pessoal, vamos rumar para esse local, esse norte, e esquecem de tomar esse pulso. E aí realmente fica algo bastante esquizofrênico, porque você tem uma cenourinha aqui na frente que você quer que todo mundo siga aquela cenoura, mas que essa cenoura só existe na sua cabeça, porque ela já deixou de existir efetivamente há muito tempo, só você não viu. E a gente sabe, né, também que, hoje é se manter vivo, muitas vezes, o desejo, a necessidade das organizações, né. Então, a concorrência entre o longo prazo e o curtíssimo prazo, que às vezes nem chega a 1 ano, né, o semestre, conseguir chegar até o final do semestre no azul, né, não mais no vermelho, isso acho que vem realmente competindo bastante em termos de atenção da alta gestão com relação à construção desse cenário futuro que tem uma gama imensa de variáveis, né, que só se complicam a cada ano, a cada mês, né, eu acho que hoje em dia. Então, a sua fala, ela é fundamental aqui, e eu tô louca para te ouvir com relação à presença da mulher, né, num conselho, seja consultivo ou administrativo mesmo. Como você vê hoje a presença da mulher? Como foi, ou está sendo isso para você? Conta para a gente a tua experiência e queremos dicas, muitas dicas, né, Guilherme? Sempre. Olha, eu venho de uma trajetória e uma carreira eminentemente masculina. A gente está falando de finanças, né? Então, por aí já tem uma dificuldade. Antigamente, nas salas de aula da Fundação Getúlio Vargas, por exemplo, nas salas de aula, em geral, quando eu ia dar aula de finanças, eu reparava nos MBAs de finanças, era assim, era uma menina, duas meninas e o restante tudo meninos. Eu lembro, inclusive, a minha primeira aula que eu fui dar na Fundação Getúlio Vargas, há 23 anos atrás, eu, professora de finanças, entrando na turma, a turma praticamente 95% composta de homens, um rapaz, sem maldade nenhuma, levantou a mão e falou, eu entrei na sala e ele falou, professora, aqui não é aula de RH, não, é aula de finanças. Olha que abuso. Ele falou sem maldade, mas eu Sei. falei, ô meu amor, a aula é de finanças, eu sou sua professora de finanças e se prepara porque você vai ralar o coco. Aproveita, qual o seu nome? Pensando qual que é o seu nome, né? Mas brincadeiras à parte, assim, então, eu venho de uma carreira que ela é eminentemente masculina. Então, eu tenho uma foto bem antiga de um evento que eu participei na época que eu era da GE, por exemplo, onde a gente subiu no palco, os líderes de finanças, e eu não me tocava disso. Muitas vezes eu não me tocava. Então, a gente tirou uma foto de um grupo de finanças que subiu no palco para bater a foto do grupo, de um evento que a gente teve coletivo, e quando eu olhei para essa foto, eu vi
eu e mais uma colega em cima do palco, no meio de praticamente umas 50 pessoas. Então, a amostragem que a gente tinha era muito baixa nas salas de aula, assistindo finanças, na liderança feminina, e hoje ainda é. Quando a gente olha para o anuário, por exemplo, é, da empresa Análise Editorial, inclusive beijo para a nossa querida Silvana Quaglio, que é cofundadora, a Análise Editorial ela diz que apenas 15% dos nossos líderes de finanças no Brasil são mulheres. Apenas 15%. E só lembrando que, de acordo com o censo, nós mulheres somos cerca de 52% da população, algo próximo disso. Então, assim, a gente ainda está numa bolha muito pequena. E ter furado este teto de vidro não foi absolutamente nada fácil, tendo em vista a carreira ser majoritariamente masculina, tendo em vista que muitas vezes você, para se fazer ouvir, você tem que ter ali todo um traquejo de conseguir. Você não está simplesmente tentando se fazer ouvir em algo técnico. Você está tentando, inclusive, romper barreiras de vieses. Às vezes, eu achava até que era uma brincadeira eu estar numa sala, por exemplo, e alguém pediu uma ideia, eu dava a ideia, não era ouvido, não fazia eco. E aí um colega que ouviu a minha ideia falava: olha, por que a gente não faz assim? Ah, verdade, excelente ideia, Suplina. Espera um pouco. A ideia partiu daqui, desse lado. Então, vamos dar crédito para a coleguinha, sabe? Então, você se fazer ouvir é algo que nós, mulheres, também precisamos aprender. E eu ouvi isso de um mentor que eu tive, muito bacana. Na época, eu era controller América Latina e eu queria ser CFO. E esse mentor falou para mim: o que você quer ser? Né? Daqui a alguns anos, eu falei: quero ser CFO. Ele: o que você está fazendo para isso? Eu trabalho igual a mula, trabalho pra caramba, entrego resultado, eu quero ser reconhecida e quero ser CFO. Ele: você já falou para alguém que você quer ser CFO? Eu falei: não, eu espero ser reconhecida. Ele falou: então vai esperando. Isso não vai acontecer. Tem que falar. Você tem que falar aos quatro ventos e, evidentemente, inclusive, falar para aquelas pessoas que possam te ajudar a pavimentar esse caminho o que você quer. E isso a gente ainda faz mal. A gente tem que aprender a fazer cada vez mais. Então, não é trivial, não é fácil, mas dá para fazer. E eu acho que muito importante, a gente está observando, acho que você tem observado isso também, Valéria e Guilherme, que é cada vez mais a gente tem visto na sociedade um movimento legítimo de sororidade, que é uma mulher que chegou lá mentorando outras para que a gente siga pavimentando esse caminho de mais mulheres, para que a gente possa ter uma diversidade. Não é nós contra eles, é nós com eles. É um movimento de pluralização de liderança, de pluralização de capacidade, de conhecimento cognitivo, de conhecimento de vida. Não dá para falar numa empresa, por exemplo, que a gente sabe que é uma empresa querida no Brasil e que fala muito sobre mulher, mas quando a gente olha para o conselho dessa empresa, esse conselho é praticamente 99% feito de homens, querendo falar sobre e de mulheres. Então, é meio que esquizofrênico isso. E são coisas que a gente está, como sociedade, aprendendo, evoluindo e melhorando. A gente falou já numa outra conversa, né, Val? A gente falou sobre esse assunto, até sobre o aspecto da sororidade que você comentou, né, Vera? E aí, uma curiosidade, queria ouvir a sua visão, porque um dos pontos que a gente levantou na época, na conversa, foi justamente um pouco dessa percepção da falta de sororidade, né? Então, de mulheres que chegaram lá e não estendiam a mão para puxar as outras. E uma coisa naquela conversa que me ocorreu é que talvez você ter um mentor homem, né? Lógico, eu acho que sempre ter alguém mais experiente te ajudando ali, tentando te ajudar, sempre tem pontos positivos que você tira disso. Mas quando a gente está falando desse desafio da liderança feminina, por mais bem intencionado que seja esse mentor, ele não vai ter passado pelas mesmas coisas, né? Ou às vezes não vai conseguir nem correlacionar a experiência dele com os desafios que você acaba enfrentando, né? Eu acho que tem muitas coisas que vão passar por baixo do radar, né? Eu acho que isso acontece, talvez também uma
falta de lideranças femininas puxando outras para a gente também ter um público maior? Eu acho que isso no passado acontecia mais, sabe, Guilherme? Até por Uhum. uma questão de preconceito nosso das mulheres, e preconceito esse que muitas vezes é algo cultural, que as mulheres eram incitadas a competir entre elas. Então, eu acho que a gente está falando tanto disso agora que a gente já começa a vivenciar. Assim, eu participo muito recentemente, eu acho, eu tenho 53 anos. Então, eu acho que tem uns 5 anos mais ou menos que eu participo ativamente de grupos de mulheres que antes eu não participava, e que eu percebo muito nesses grupos uma legítima vontade e uma legítima ação proativa e real para fomentar que mais mulheres subam, que mais mulheres ascendam. Então, a gente percebe movimentos muito legítimos, como, por exemplo, para citar o WCD, que é o Women Corporate Directors, ou o Instituto Mulheres do Varejo, o Instituto Mulheres do Brasil, e tem outros tantos grupos que visam justamente unir mulheres para conversar sobre temas em comum e pavimentar, fazer com que essas mulheres consigam ascender de forma estruturada, mentorada, muitas vezes por outras mulheres que já fizeram esse movimento de ascensão, mas também por homens. Eu já fui e sigo tendo articuladores masculinos e femininos, e acho que isso é importante para a gente, independente do momento que a gente esteja na vida. E isso vem acontecendo, um movimento muito positivo de sororidade e também de consciência dos homens da importância que a gente precisa, que é de ter um mundo mais plural, de um mundo que reflita efetivamente o que a gente tem na sociedade. A gente vê isso de mulheres e de homens. Vera, eu concordo com você. Eu acho que esses grupos, né, formados por mulheres executivas, mulheres de diferentes áreas de atuação, eu acho que vem fazendo muita diferença, né? Eu, como você, minha formação é em engenharia, você imagina a quantidade de mulheres, né? Não tinha mulher. Na época que eu me formei e trabalhei durante quase 5 anos como engenheira, aí realmente dá para ficar falando sobre as experiências que tive durante várias horas. É, mas eu acho que hoje a gente vem mudando, sim. Acho que esses debates eles ajudam a gente a começar a criar muito mais esse olhar coletivo para o tema mulheres. Mas eu acho que a gente ainda tem caminhos, obviamente, a evoluir. E eu digo isso porque eu tenho contato com várias executivas que às vezes só querem isso, uma oportunidade, alguém que lembre, olha, tem um conselho, tem uma posição, e a gente tem mais dificuldade em fazer isso. Ainda temos espaço. Eu sou uma pessoa voltada para resultados. Para mim, o caminho ele é relevante, mas o resultado ele é muito importante. E o que eu vejo é que a gente vem crescendo minimamente o número de mulheres em conselhos e em posições executivas, por mais que a gente faça 200 reuniões entre mulheres. E a minha provocação para você é isso, assim, até como conselheira, o que uma mulher executiva, né, pode fazer objetivamente para alcançar uma posição num conselho, ou até numa posição numa empresa, uma posição executiva. Além de fazer um processo de mentoria, um processo de coaching, objetivamente o que ela pode fazer? Falei Então, eu vou demais, te né? responder. Não, foi maravilhoso. E você me deu abertura, na verdade, para responder essa pergunta de duas formas. O que uma mulher pode fazer para conseguir uma posição de conselho? E o que a empresa pode fazer de verdade para aumentar a sua pluralidade cognitiva, de gênero e
e todo tipo adicional de pluralidade que você possa imaginar. Mulheres, primeiro, buscar conhecimento técnico. E isso a gente já vem fazendo, inclusive tem pesquisas que já dizem até que mulheres têm mais aproximadamente 30% mais de horas estudadas do que de homens. Isso é fato. Mas sigam estudando. Segundo, façam conexões. Conexões é importantíssimo e às vezes a gente não dá tanto valor para isso, ou às vezes a gente tem a terceira jornada que muitas vezes não nos permite, mas faça esse momento. Então, a questão do conhecimento acadêmico importante, a questão da trajetória profissional, por óbvio, né? A gente tem que ter repertório executivo para isso. E terceiro, conexões. Isso aqui está exatamente ali com o mesmo peso. Quando a gente fala das empresas, aí até eu faço uma provocação nesse podcast tão querido que fala, inclusive, para os RHs também, é o seguinte: eu já participei de comitê de RH, participei e sigo participando de comitês de RH nas empresas. Do lado de dentro da empresa, a gente vai conseguir mudar isso na medida em que a gente tenha uma conversa de bem a quatro mãos ali com o RH para dizer o seguinte: RH, para toda posição de liderança que eu tenha na minha organização, eu quero que a minha lista final de candidatos ela tem que ser diversa. E ela tem que ser diversa em nível igual de briga. Tá? Não adianta a gente colocar assim, olha, eu quero uma pessoa que tenha mestrado e 10 anos de trajetória nessa posição, de experiência. E você me traz uma mulher que só tem 5 e a mulher não tem mestrado. E um cara tem o mestrado e tem 10 anos. Por óbvio, ele vai estar com mais fit para aquela posição. Então, me traga uma lista final com candidatos que eles tenham condição igual de briga. E você vai achar. E achando, aí você vai colocar na mão do gestor e falando: olha, eu te trouxe aqui candidatos muito semelhantes. Claro que vai ter ali a conversa, eventualmente você gostou mais dessa pessoa por conta de uma característica X do que de outra, tudo bem. Mas quando você traz o RH para trabalhar com você, com este olhar, você começa a mudar a coisa de dentro para fora. Eu vejo, quando a gente fala desses processos, Vera, é, o que eu vejo de experiência é que quando a gente fala de por exemplo, uma shortlist mista para um processo, isso não tem tanto, não surte tanto efeito assim, porque você ainda abre margem para os vieses, enfim, você está dando ali a opção e o gestor ele pode seguir ou não por aquele caminho. E a gente sabe que, por mais bem desenhado que seja um perfil, no processo você tem aspectos subjetivos, como você trouxe. Mas aí, olhando, né, um pouco do trabalho que a Page faz, que eu acho que é bastante interessante nesse sentido, quando a gente olha principalmente para a diversidade, um dos pontos cruciais é que as vagas precisam, as posições a serem trabalhadas, elas precisam ser exclusivas para aquele tipo de diversidade. Então, se a gente está falando de gênero, é liderança feminina, então a gente vai falar de um processo que só vão entrar perfis de mulheres. Porque se eu colocar meio a meio, eu estou abrindo esse tipo de margem. Se a gente vai falar, por exemplo, um exemplo que eu acho que fica muito mais visual, quando a gente fala, por exemplo, de posições PCD, né? Se você abre uma posição e você fala, poxa, eu estou aberto a receber currículos de profissionais que se enquadram como PCD, você vai contratar na hora de analisar, poxa, invariavelmente esse profissional ele não vai estar em pé de igualdade de competição por N fatores, né? E mesmo que o currículo esteja, você ainda tem um aspecto da empresa e da gestão pensando em todas as adaptações que eu vou ter que fazer. Então, quando é misto, invariavelmente o profissional que você está tentando trazer de uma forma mais afirmativa, ele acaba saindo em desvantagem, né? Mas, enfim, aí não é muito mais uma pergunta, é só compartilhar um pouco do que a gente tem visto
que eu acho que acaba funcionando melhor como resultado final, né? Olha, Guilherme, você trouxe um ponto tão relevante, porque isso que você mencionou é uma prática muito bacana também. E, inclusive, é uma prática transformacional, porque, a depender da maturidade da empresa, porque tem isso, Uhum, eventualmente você tem gestores que são super abertos e buscam essa pluralidade, outros já são mais, digamos, tradicionais, bem entre aspas aí. Então, esse tipo de prática, ele ajuda a empresa, forçosamente, a você ter um nível transformacional e misturar, né, aquela liderança ali. Isso é muito bacana. Mas, eventualmente, a depender do nível de maturidade, você não precisa ter uma vaga exclusiva a depender do que você quer fazer. uhum, Mas veja a importância do RH em conhecer em que nível nós, empresa, estamos na nossa maturidade, que não tem certo, não tem errado, tem evolução, mas em que nível nós estamos e qual é o melhor a se fazer nesse momento? Minimamente, eu tenho que ter uma lista diversa, minimamente. Agora, se eu não estou nesse nível, se ainda assim o meu gestor ele vai ter aquela inclinação para mais do mesmo, então vamos fazer aqui uma vaga exclusiva. Tá bacana também, mas é muito importante que o RH seja parte desta construção. Sem o RH, não haverá mudança, porque se a gente está falando de mudar a liderança, de diversificar, a gente está falando de pessoas. E se a gente está falando de pessoas, quem é o grande guardião da cultura, da transformação organizacional que a gente tem nas companhias? A gente está falando com o RH, então ele tem que fazer parte obrigatoriamente. uhum, Olha, Vera, é isso com certeza. E assim, você está trazendo um ponto tão relevante, né, da presença de RH nas organizações, que é o de influência. E o quanto que ele tem nas mãos, né, todo o processo, de fato, de transformação. Ah, mas ele não toma decisões sozinho. Claro que não, mas ele influencia as decisões. E às vezes um pouquinho de estratégia. Posso contar aqui rapidamente algo que eu, né, fui aí a participante principal há muitos anos atrás. Não era falado essa questão, né, da diversidade de gênero e há uns 20 anos atrás. Teve uma época que eu tive um chefe no segmento financeiro, na indústria financeira que ele dizia: Eu não quero ter mulheres em cargos de liderança. Ele dizia textualmente, não tinha viés, era isso. Ele tinha algumas opiniões, uma série de pontos que hoje, enfim, seria terrível, né, se ele trouxesse aí uma discussão. Mas o que que eu fazia? Eu só trazia mulheres. Mas, Valéria, você, puxa, eu pedi tanto para você não trazer, mas eu trazia as melhores executivas do mercado. Era assim, aí ele entrevistava, ele falava assim, não, eu tenho que ter, porque ela trabalhou aqui, ali, acolá, ela, nossa, é um avião. Mas, Valéria, eu falei para você que não, não tenho culpa, eu trouxe o melhor casualmente era a mulher. Não foi casual, não. Eu forçava mesmo. E eu forçava porque nós vivíamos ali num negócio que não tinha praticamente mulheres. E isso não estava sendo muito positivo para a cultura, para o clima. O gestor de RH ele tem que ter, né, essa habilidade de perceber também e de influenciar. Eu não digo para fazer isso, não é uma sugestão para ninguém fazer isso, né? Siga a governança, a orientação dos seus gestores, mas deu certo. A empresa só cresceu e o gestor ele mudou. Isso eu posso te dizer ao longo dos anos. Vera, que papo maravilhoso. Eu estou com muita pena de encerrar, mas eu já quero deixar o convite para um segundo, né? Um novo momento aí para a gente conversar sobre tantos outros temas que você tem para agregar. Quem sabe até sobre este tema ainda, porque eu sei que tem muito a ser dito, e
só tenho a te agradecer demais, né, em nome do Três Tons, de RH, agradeço muito o Guilherme e agradeço a você que ficou com a gente até esse momento. Se fez sentido para você, não esquece, dá um like, se inscreva, faça um comentário. Você tem alguma experiência nesse assunto? Uma contratação de uma executiva, ou se você é uma executiva, conta para gente. Nós vamos adorar receber e, quem sabe, fazer um novo vídeo sobre o assunto. Muito obrigada e até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigada.